A opinião dos nossos jornalistas e convidados não refletem necessariamente a opinião da Rede Mundial. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. É um prazer novamente estar com você com mais um programa Na Sua Opinião. Sempre lembrando, o mais importante é a sua opinião. E como sempre, mais um tema polêmico. Daqui a pouquinho a gente já vai abrir aí a nossa enquete, a nossa pergunta que você vai poder participar. E eu já queria agradecer a você que participou, que vem participando, que acompanha a nossa programação. Nós procuramos sempre fazer o programa com o máximo de carinho e competência para você e a sua família. E hoje nós vamos falar sobre um tema que interessa a muita gente, né? Quando a gente fala de regime, estética, perder peso, saúde, medicamentos... uma boa parte da população tem problema com peso, ou às vezes não tem problema com o peso, mas tem problema que gostaria de perder a gordura em algum local do corpo, poderia melhorar. Na realidade, sempre as pessoas estão procurando melhorar o seu estado físico, o seu peso, a sua saúde. E, pelo menos que eu me lembro, já há 40 anos, a gente vem... conhecendo alguns métodos, né? Alguns polêmicos, outros nem tanto, de emagrecimento. Vários remédios, eu me lembro na década de 80, eu que sou mais velho, na década de 80, muitos remédios para emagrecer, que inclusive tarja preta, que precisavam de receita de médico, com inúmeros efeitos colaterais. Aí para alguns surtia efeito, para outros não surtia efeito. Muitos reclamaram, inclusive tivemos várias ações também judiciais contra laboratórios, né, que os medicamentos prometiam redução de peso sem efeito colateral e a coisa não funcionou dessa forma. E parece que o tempo vai passando, o problema continua, é uma eterna luta para a maioria da população contra a balança e novos medicamentos e novas alternativas vão aparecendo. Recentemente, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, foi meio que uma febre o medicamento Ozempic. No Brasil, ele é vendido livremente em farmácias. Aqui nos Estados Unidos, você precisa de receita médica para poder comprar esse medicamento. E o que as pessoas procuram através desse medicamento é emagrecer, uma redução de peso sem muitos efeitos colaterais. Mas parece que algumas sequelas têm aparecido, por isso que hoje nós vamos falar com os nossos convidados sobre isso, especialistas na área, não só especialistas médicos, mas também pessoas que usaram esse medicamento e que umas ainda usam o medicamento atualmente e elas vão falar um pouquinho, né, sobre os efeitos, se realmente era aquilo que elas esperavam ou não. Mas você já pode participar, vamos abrir a nossa enquete e a nossa pergunta de hoje é a seguinte: se você pode responder o sim ou não através do Instagram, programa Na Sua Opinião, lá você deixa o sim ou não a essa pergunta. E se você quiser deixar seu comentário, mais comentários, ponderações sobre o assunto, você também pode utilizar o nosso canal no YouTube, também Programa Na Sua Opinião. Lá você pode estender seu comentário, inclusive fazer perguntas. Se você tiver dúvida, na medida do possível, nós vamos encaminhar os nossos convidados para responder. Mas a pergunta do sim ou não, a nossa enquete de hoje é o seguinte: na sua opinião, o uso desse medicamento agora, do Ozempic, ele pode fazer mal à saúde? Sim ou não? O uso desse medicamento, que nos últimos meses ganhou uma notoriedade incrível, ele pode fazer, o Ozempic pode fazer mal à saúde? Sim ou não? Se você usou, você vai falar, usei, tive experiências. Se você não usou, mas de repente um parente, um amigo comentou com você, e você pode deixar a sua opinião através
do Instagram. E se você preferir também, acesse o nosso canal no YouTube. Lá você pode deixar seu comentário, a sua dúvida, a sua opinião também. O programa é sempre feito pensando em você. E já dando o nosso boa noite à Rivânia e agradecendo mais uma vez a participação dela no programa e já apresentando os nossos convidados. Boa noite, Rivânia, tudo bem? Boa noite, doutor Denis. Muito bem, graças a Deus. Melhor agora aqui com o nosso público, com as pessoas que nos acompanham sempre com tanto carinho. Essas pessoas que param por uma hora toda quarta-feira para acompanhar e para opinar. Afinal de contas, é isso que nós queremos, é que as pessoas participem através do Instagram, através do canal do YouTube, que votem na enquete, que contem, compartilhem as suas histórias com a gente. E como o senhor bem disse, já estou muito bem acompanhada aqui no estúdio e quero começar apresentando os nossos convidados. Temos convidados aqui, temos convidados online e eu começo com uma pessoa que está pertinho de mim aqui, é a doutora Maria Cecília Fittipaldi. Ela é graduada em Medicina pela Universidade de Taubaté, residência médica de Clínica Médica no Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos, especialista de Endocrinologia e Metabologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, onde também é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Doutora Maria Cecília, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Ivânia, boa noite, Denis. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos sua participação, muito bom tê-la aqui conosco. Temos também uma convidada online, alguém que já está online, preparada para conversar com a gente, doutor Denis. É a doutora Cibele Adourian Loubach. Ela é graduada pela Faculdade de Medicina na FAMEMA, que é a Faculdade de Marília, residência de Clínica Médica na Unicamp, residência de Endocrinologia na Santa Casa de São Paulo, com título de endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Boa noite, doutora Cibele, seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, muito obrigada. Nós é que agradecemos. Eu tenho certeza, doutor Denis, que esse programa vai dar o que falar. Porque sempre que nós sempre trazemos temas polêmicos aqui, mas quando envolve saúde e estética, que é o caso hoje, né? Nós vamos falar muito da busca pela estética, pela melhoria estética aí, através desse medicamento e tantos outros aí que já foram utilizados. A gente sabe que dá muito o que falar. Então, eu reforço o que o doutor Denis já fez, que é convidar você que está nos assistindo a participar do programa. Não fique apenas assistindo. Participe através das nossas redes sociais. O @programa na sua opinião no Instagram, para votar na nossa enquete e deixar a sua opinião a respeito do Ozempic. Queremos saber se você acha que faz ou não mal à saúde. E claro, também, para você que está nos assistindo, nos acompanhando através do canal do YouTube, já se inscreva e deixe o seu comentário também. Já está tudo no jeito aqui, daqui a pouquinho eu quero ler a sua opinião. Não é verdade, doutor Denis? Perfeito, Rivane, é isso mesmo. Vá votando agora, já pode começar a votar, deixe sua opinião. E lembrando, você pode acompanhar nosso programa além da televisão, você pode acompanhar também pelo aplicativo da Mundial Play e pode acompanhar pelo nosso canal no YouTube. Tanto o programa ao vivo, como lá no nosso canal no YouTube, Programa na Sua Opinião, você encontra todos os programas já veiculados. E queria também agora, com muita satisfação, passar a você que no Brasil tem aquele serviço de streaming, o Roku, aqui nos Estados Unidos é muito famoso, você pode acompanhar 24 horas por dia de graça também, basta você ter internet, toda a programação da igreja e também o nosso programa. Basta você acessar no Roku o IMPD América. IMPD América. Se você colocar isso daí, muitas televisões modernas já vêm com esse aplicativo instalado. Se você não tem ainda, ele é muito barato, você pode comprar e colocar. E você não vai pagar absolutamente nada para assistir 24 horas por dia, da onde você estiver. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, desde que tenha internet, a programação da igreja e nosso programa também, 24 horas por dia. Então, se você que ainda não tem, vale a pena. Esse Roku você compra, acessa, é de graça, IMPD América. 24 horas por dia com internet, você não precisa de parabólica, você não precisa de antena de televisão, nada disso. Você vai ter na sua televisão com uma imagem em alta definição, toda a programação de graça.
Bom, feito esse aviso, eu queria começar agora. Eu vou começar hoje, até para adiantar as nossas doutoras convidadas, a quem eu agradeço pela participação, aí, pela atenção. Uma experiência que eu vivi. Eu nunca usei esse medicamento, mas eu conheci pessoas muito próximas que usaram. E para algumas surtiu efeito, para outras não surtiu absolutamente efeito algum, muito pelo contrário. As pessoas não gostaram, parece que tiveram um certo tipo de disposição e etc. Eu, como leigo no assunto, eu sou advogado e jornalista, não sou médico, né? Como leigo no assunto, pelo que eu ouvi, andei pesquisando, parece que esse medicamento é feito à base de insulina, que também serve para tratamento do diabetes. E que, inclusive, parece que já começa a ter uma falta do produto no mercado, né? Porque uma parcela da população que não fazia uso desse tipo de medicamento começou a fazer em função do regime, de querer perder peso, etc. Então, começou a ter uma procura muito maior e parece que já existe a falta desse medicamento no mercado. Mas queria primeiro passar para a doutora Cibele. Doutora, por favor, se a senhora puder colocar em termos leigos, né, a origem desse medicamento, para que ele foi criado, como se descobriu que ele tinha esse efeito, como ele funciona e por que para algumas pessoas parece que faz um efeito maior e para as outras praticamente nada. Boa noite, doutora. Muito obrigado. Boa noite. Bom, o Ozempic, então, ele é uma medicação que ela não chega a ser insulina, mas ela é um análogo de um hormônio que a gente já tem no organismo. E esse hormônio, ele estimula a produção de insulina pelo pâncreas, que vai estimular a captação da glicose pela célula. Então, ela reduz a glicemia. Aí, essa medicação, então, não chega a ser uma insulina, mas ela estimula a produção do corpo de insulina. E ela é dependente de glicose. Então, acaba que não gera hipoglicemia, mesmo em pessoas que não têm diabetes. E isso possibilita o uso para pessoas que têm obesidade sem diabetes. Aí, qual que era a pergunta mesmo? Sobre o que era a medicação, né? Por que para uns faz mais efeito do que para outros? Ah, sim. Uns falam que tomaram e ficaram bem, perderam peso, outros falam que não perderam quase nada de peso e que também teve algum efeito de indisposição, enjoo, etc. Sim. Então, essa medicação, como todas as outras, a gente faz um teste de 3 meses para saber se há resposta do paciente. Não é toda medicação que sempre perde peso para todo mundo. Por isso que sempre quando você vai começar uma medicação, tem que ter avaliação médica e acompanhamento médico. Assim é com várias outras medicações também. Na questão do Ozempic, até o Saxenda também, que é parecido, sempre tem algumas pessoas que não respondem. Em torno de uns 30% não responde absolutamente nada. Em torno da maioria, pelo menos, perde uns 5% do peso. Algumas pessoas perdem 10% e menos ainda, menos de 10%, perde 15% do peso. Obrigado, doutora. Daqui a pouco a gente volta com a senhora na continuação do tema. Eu queria passar a doutora Maria Cecília agora e ampliando um pouquinho a pergunta, né? Além dos efeitos, etc., existe algum risco para a pessoa tomar esse medicamento a médio, a longo prazo? Ou já existe alguma constatação de algum problema, algum efeito colateral que ele pode causar? A pessoa que não tem problema nenhum, ela está tomando exclusivamente para emagrecer, para perder peso. Ele pode provocar algum dano ou não? Bom, Denis, vamos lá. A gente tem que levar em consideração que a obesidade ela é uma doença crônica. Uma doença crônica é uma doença que precisa de um acompanhamento a longo prazo e de um tratamento também. Então, quando eu penso no Ozempic como um tratamento, como um medicamento, esse medicamento ele deve ser utilizado a longo prazo. Tá? Então, existem estudos que são feitos para avaliar os efeitos nos pacientes. Com certeza, assim como qualquer medicamento, o Ozempic ele tem efeitos colaterais.
tá? E os efeitos colaterais que estão mais associados ao trato gastrointestinal, quando eu falo de estômago e de intestino. E por que isso? Porque o que é o Ozempic, né? O Ozempic, nós chamamos eles de análogos de GLP-1. O que é isso? O GLP-1 é um hormônio que nós mesmos produzimos no nosso intestino quando nós nos alimentamos. Quando essa comida chega no intestino, esse hormônio é liberado para atuar lá no cérebro falando, olha, já está tudo bem, já estou saciado. E dessa forma você reduz a ingestão. Só que normalmente esse hormônio ele é inativado muito rápido. O medicamento estimula isso a se manter por um tempo mais prolongado e dessa forma você mantendo uma saciedade, tá? Como esse medicamento ele atua no intestino, nessa estimulação desse hormônio, o efeito colateral mais comum é náusea, enjoo. Pode ter também vômitos, é mais difícil, e o intestino pode ficar mais preso na maioria das vezes, mas também pode ter diarreia. Então, quando a gente pensa no uso do medicamento, é muito importante que o paciente faça esse uso em acompanhamento médico, porque efeitos colaterais podem acontecer, mas quando você tem um acompanhamento, um médico para você te ajudar, você consegue atuar de uma forma melhor nisso, evitando, por exemplo, uma desidratação de um paciente que começa a vomitar e não tem uma orientação adequada, ou mesmo até de uma diarreia. Obrigado, doutora. Daqui a pouquinho a gente se aprofunda um pouco mais no tema. Eu vou pedir para, se já estiver no ponto, rodar a nossa matéria-tema. Na sequência, a gente já vai voltar com a Rivânia, com a primeira parcial da nossa pesquisa. Você pode já deixar a sua opinião. Na sua opinião, o uso desse medicamento, do Ozempic, ele pode fazer mal à saúde? Sim ou não? Deixe o seu voto através do Instagram, programa Na Sua Opinião. Pode rodar a matéria, por favor. O Ozempic, remédio para tratar diabetes tipo 2, virou sensação para quem quer perder peso. O medicamento, que é usado da forma off-label, ou seja, a recomendação de uso está fora da bula, o que é permitido pelo Conselho Federal de Medicina, age de diferentes formas no corpo, provocando a supressão do apetite e maior sensação de saciedade após uma refeição. A primeira-dama Janja perdeu 8 quilos com o uso do Ozempic. A utilização dele se dá através de uma caneta de aplicação semanal na pele e os preços variam entre R$ 900 e R$ 1.300. Os efeitos colaterais mais comuns são enjoos, vômitos, gastrites e outros problemas gastrointestinais. Existem também raros relatos de pacientes que desenvolveram desnutrição associada ao uso de medicamentos que têm a semaglutida como princípio ativo, que simula a ação do hormônio produzido no intestino, que regula os níveis de açúcar no sangue e a resposta da saciedade, como o Ozempic. Por isso tudo, é fundamental o acompanhamento com o médico responsável se o uso do medicamento for para fins estéticos. Na sua opinião, o Ozempic traz riscos para a saúde quando é usado para fins estéticos? E pelo preço agora, né, que foi divulgado, de R$ 900 a R$ 1.300, eu acho que esse é o custo, né, mensal, né, para a dose de um mês, já não é um medicamento que a esmagadora maioria da população brasileira não vai ter acesso, né, pelo menos nessa faixa de preço aí, de R$ 900 a R$ 1.300 por mês, realmente não vai ter acesso a esse medicamento. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso também. Rivânia, por favor, a nossa primeira parcial da pesquisa e algumas das opiniões dos nossos internautas. Vamos lá, doutor Denis. A primeira parcial indica uma maioria aí das pessoas que acreditam que o Ozempic pode sim fazer mal à saúde. A nossa pergunta é essa, você acredita? Você que está nos acompanhando, acredita que o Ozempic pode ser prejudicial à saúde? Por enquanto, 70% das pessoas acreditam que sim. 30% não, acreditam que não há nenhum problema, não pode provocar nenhum problema com relação à saúde. Com as opiniões, nós temos algumas já no Instagram aqui. O Lugo Silva 95 diz: acredito que os benefícios não valem o risco,
pois o melhor dos cenários seria emagrecer de forma natural através de atividade física. A Jéssica Cardiog diz: acredito que o benefício pode ser satisfatório, alinhado com atividade física e alimentação saudável. Temos ainda muitos comentários chegando. Você que ainda não comentou, se você já fez o uso do Ozempic ou de algum medicamento semelhante a ele, tenha a sua experiência e compartilhe com a gente. Entre em contato com a gente, nos conte como foi a sua experiência. Você ficou bem, você não ficou, você obteve resultados, não obteve? Entre em contato, nós queremos sim, queremos muito saber a sua opinião. Eu queria um testemunho agora, novamente falando. Eu nunca tomei esse medicamento, mas aqui nos Estados Unidos, a reclamação da maioria das pessoas é justamente quanto a gastrite e enjoo. Pessoas que falaram que nunca tiveram esse problema de enjoo, de gastrite, depois da utilização do medicamento, começaram a ter. E, pelo menos da maioria que eu conversei aqui, não surtiu um efeito prático na redução de peso. É lógico que a gente sabe que, às vezes, as pessoas também não fazem como deve ser feito, uma redução também na alimentação, mas, pelo menos aqui, apesar dessa febre, que como está no Brasil aí, com as pessoas que eu conversei, não surtiu um efeito tão esperado quanto, pelo menos, o que eu vejo aí no Brasil. Mas eu queria voltar à doutora Cibele. Doutora, essa parte que fala de enjoo e de gastrite, ela é associada ao quê? Qual é o efeito que provoca no corpo esse remédio que aumenta, pelo menos de maneira mais significativa, o enjoo e a gastrite? Então, sobre o enjoo, ele está muito relacionado à atuação que ele tem no estômago, porque ele retarda o esvaziamento gástrico, que é o tempo para o alimento sair do estômago para o duodeno, para o intestino. Então, tem essa ação de plenitude após a refeição. E aí, com isso, vem o enjoo, pode piorar um pouco o refluxo também das pessoas que têm aquela queimação, aquela regurgitação que volta. E aí ele vem desse efeito no estômago. Então ele tem esse efeito no estômago, tem também esse efeito de saciedade no cérebro, de reduzir o apetite junto com esse efeito gástrico. Obrigado, doutora. Eu queria passar a doutora Maria Cecília agora e também uma dúvida sobre esse efeito de saciedade que eu presenciei aqui. Uma das pessoas que toma esse medicamento, eu saí para almoçar com ela recentemente e ela, quando viu o tamanho da porção da comida, achou que era pouco, porque é uma pessoa que estava acostumada a comer uma quantidade maior. E aí ele até comentou comigo, ele falou, puxa, mas isso daqui eu vou sair daqui com fome, foi a expressão que ele usou. E ele estava tomando esse remédio. E, de repente, ele não conseguiu nem comer aquele prato inteiro de comida. Eu falei, puxa, mas você não falou que era pouco? Ele falou, não entra mais. Eu tomo esse remédio aqui, chega num ponto que, para eu comer, eu vou ter que forçar. Como funciona isso, doutora? Vamos lá, Denise. Como eu expliquei, o medicamento, ele faz essa questão do hormônio do intestino. Então, ele é um análogo, como se ele fosse o hormônio, estimulando a saciedade, atua lá no cérebro, no centro que controla a nossa fome, e ele estimula a saciedade. Então, isso significa que quando você come pequenas porções, você já fica satisfeito mais rápido. E uma outra coisa, né, que a colega Cibele falou também, foi o quê? Esse medicamento, ele retarda o esvaziamento gástrico. O que significa isso? Que quando o alimento entra dentro do estômago, ele fica mais tempo lá. E aí, exatamente dessa forma, manda-se um sinal lá para o cérebro falando, olha, o estômago já está cheio, não cabe mais comida. Então, a sensação é exatamente essa que o seu amigo teve, que quando a gente ingere a comida, rápido já se sente satisfeito e come-se menos aí em 24 horas. Realmente eu tive uma impressão como essa. Ele encostou, empurrou o prato, como parecia que ele tinha comido o dobro, né, daquilo que estava lá e não conseguiu comer o resto. Eu queria saber, se já estiver no ponto, vamos rodar o Povo Fala e na sequência também nós temos uma nota coberta sobre o uso de outros medicamentos para emagrecer, tá? Vamos rodar o Povo Fala e na sequência a nota coberta, por favor. Nós fomos às ruas de São Paulo para saber a opinião das pessoas sobre o uso do Ozempic.
Você é contra ou a favor o uso do Ozempic para fins estéticos, para emagrecer? Eu acho complicado, né? Acho que as pessoas precisam fazer um acompanhamento médico e saber efetivamente os prós e contras da utilização de algum tipo de medicamento. Mas é porque eu acho que para alguns casos pode realmente surtir algum tipo de efeito positivo. Mas a gente vê muita recorrência de gente que usa e é indiscriminado e o médico é irresponsável a ponto de pensar só na questão estética e não pensar nos desdobramentos que isso pode ter na saúde das pessoas e, enfim, isso pode gerar um dano gigantesco assim, para a vida de alguém. Eu sempre acho que para uso estético é melhor você fazer exercícios, você controlar a alimentação, porque de forma mais saudável, a partir do envelhecimento, as pessoas vão tendo outras doenças, então é melhor prevenir antes e não ficar tomando medicamentos que não seriam indicados para fins estéticos, no caso. Ele pode funcionar mas pode ter alguns efeitos no futuro que eu prefiro caminhar e regular a alimentação. Mais saudável, né? Com certeza, sempre o mais saudável é melhor. Contra, porque é uma medicação que tem uma série de outros efeitos e as pessoas estão usando indiscriminadamente. Contra. Porque eu acho que para emagrecer eu sou totalmente contra o uso de remédio. Eu acho que o jeito melhor para se emagrecer é reeducação alimentar. Eu sou contra, porque o remédio ele tem uma destinação específica para uso, né? Então eu acho que se for usado para outro fim que não seja o do medicamento, sem receita, né? E usa por conta própria, eu acho que não concordo não. E você, é contra ou a favor o uso do Ozempic para fins estéticos? Vote através do Instagram. Na sua opinião, o uso do Ozempic para emagrecer pode prejudicar a saúde? Sim ou não? Deixe lá o seu voto. Nós vamos agora, daqui a pouquinho, a nota coberta dos outros medicamentos, mas antes vamos escutar uma pessoa que utilizou durante muito tempo o Ozempic e nós temos uma matéria gravada. Por favor, pode rodar. Olá, meu nome é Elaine. Eu tenho 49 anos e quase toda a minha vida adulta eu lutei contra a obesidade. Eu fiz uso de Victoza, de Saxenda e um pouco antes de fazer a bariátrica, uma endocrinologista me indicou o uso do Ozempic. Eu não quis porque a minha experiência com o Victoza e o Saxenda não foram legais. Não perdi peso, passei mal, tinha vômito, dor de cabeça e eu decidi ir direto para a bariátrica. Mas essa experiência me trouxe a seguinte informação: não adianta só você fazer a baixa ingestão de calorias, você precisa fazer atividade física. Eu acho que hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria o uso da medicação com atividade física e não faria a bariátrica, né? Então, se você está pensando aí de utilizar a medicação, esses produtos, eles são bons, eles tiram a fome, desde que você associe a atividade física. Pelo menos é a experiência que eu tenho com eles. A Elaine, ela está na Arábia Saudita, por isso não pôde estar no estúdio hoje conosco, mas é importante testemunho de uma pessoa que utilizou o medicamento. Eu queria passar para as doutoras, começando com a doutora Cibele, na sequência com a doutora Maria Cecília, com a seguinte pergunta: se elas recomendam aos pacientes dela esse medicamento sendo utilizado para emagrecer, e dentro desse depoimento da Elaine, se elas têm alguma coisa a acrescentar ou comentar sobre isso. Por favor, doutora. Bom, eu recomendo essa medicação, sim, mas sempre com indicação, que sempre deve ser feita com avaliação médica inicial. E as indicações são claras e seguem protocolos, seguem estudos, então é tudo feito com base em evidência. A primeira indicação sempre tem que ter havido alguma tentativa antes de emagrecer, antes de começar algum tratamento medicamentoso. Então, se o paciente está na consulta e refere que tentou emagrecer, não conseguiu ou teve reganho posterior, isso é um critério
e você soma isso ao fato de a pessoa ter obesidade, que é o IMC acima de 30. IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, acima de 30 já é obesidade grau 1. E se a pessoa tiver sobrepeso, que é o IMC entre 25 e 30, também tem indicação da medicação, mas associada a algumas comorbidades, como pressão, diabetes, dislipidemia e apneia do sono. Então, para essas indicações, com essas pessoas, existe, sim, muito benefício da medicação. Mas, como falei anteriormente, sempre tem que haver esse período de teste e de esclarecimento, porque as pessoas acham que só qualquer remédio serve, e não é bem assim. Existe um remédio para cada padrão alimentar, para cada pessoa, mesmo que não tenha um padrão alimentar específico, existe alguma resposta individual a cada medicação. Do Ozempic existem essas pessoas que não respondem, bem como da sibutramina também existe uma porcentagem que não responde, bem como do propione naltrexone, tem várias outras medicações, do Orlistat, que sempre tem que ser testado. Depois dessa fase de teste, vem a avaliação. Se a pessoa perdeu pelo menos 5% do peso, é considerada uma medicação eficiente. E se não perdeu esse peso, tem que ser trocada a medicação ou reavaliado o tratamento para ver se está sendo feita da maneira correta, incluindo com dieta, incluindo com atividade física, acompanhamento nutricional, psicólogo. Dessa maneira, você consegue ser mais eficiente na resposta à medicação. Porque o que as pessoas precisam entender é que não é só a medicação que emagrece, a medicação vai ajudar o paciente a seguir a dieta, porque ela faz isso, ela ajuda a pessoa a ter o déficit calórico da alimentação. Sem ela seguir a dieta, nenhuma medicação vai fazer efeito, por mais que tenha grandes evidências de medicações mais caras. Então, tem essa falta de entendimento que corre na população, e esse uso indiscriminado pela estética acaba que agrava isso. E acaba tendo um mal para a saúde pública também, porque se qualquer pessoa pode chegar na farmácia e comprar, muitas pessoas que não estão fazendo dieta podem utilizar, não estão fazendo exercício, e aí não vai conseguir um bom efeito. E também pessoas que têm transtornos psicológicos, anorexia, bulimia, podem ter mais fácil acesso e isso piorar a questão psicológica da pessoa. Então, muitas pessoas que falaram na entrevista estão muito corretas sobre ter que fazer acompanhamento médico. Então, existem poucos efeitos colaterais da medicação toleráveis. São efeitos colaterais importantes, mas não é algo grave, não tem muitas contraindicações da medicação. E o problema é usar isso realmente indiscriminadamente, sem a correta indicação, e que daí só aumenta o preconceito que as pessoas já têm sobre o obeso e o tratamento da obesidade. Teve uma pessoa que acho que falou que não usaria medicação porque tem que ser saudável, antinatural. Então, existe esse mal entendimento mesmo, porque obesidade sempre existe um grande esforço para emagrecer, e muitas vezes a pessoa não conseguiu só com dieta e atividade física. Às vezes isso não é o suficiente, não é o suficiente mesmo. E aí, por isso, vem o nutricionista, o psicólogo, o endócrino, vem o treinador físico e vem a medicação também. No passado, também, como o Denis falou no começo, as medicações eram muito associadas a essas fórmulas magistrais de emagrecimento, com diurético, com laxante, com cafeína, anfetamina. Então, ficou realmente muito estigmatizado o tratamento da obesidade. E aí, se você coloca isso uma medicação que não tem receita e que as pessoas usam ela para emagrecer rápido, você só reforça esse estigma do tratamento da obesidade. Então, de fato, seria muito interessante precisar de receita para ter essa medicação no Brasil,
e realmente fazer o segmento médico. Ok, doutora, muito obrigado. Eu queria, antes de passar para a doutora Maria Cecília, também com a mesma pergunta e a mesma posição, eu queria só registrar aqui, o doutor Hugo Lisboa está parabenizando pela programação aqui e está falando, com auxílio do Ozempic, emagreci 20 quilos associado com reposição de vitaminas e reeducação alimentar. Fiz acompanhamento médico. Um abraço, doutor Hugo, obrigado pela audiência. Hein? Doutora Maria Cecília, por favor, também, se a senhora indicaria isso aos seus pacientes e, em cima da opinião do povo, fala, a senhora tem alguma coisa a acrescentar ou a esclarecer? Por favor, doutora. Tá certo. Bom, eu gosto muito da medicação. A medicação ela é muito boa e traz resultados importantes no tratamento da obesidade. Atualmente, no mundo, nós nunca estivemos com um avanço tão importante nos estudos da obesidade com resultados tão bons com medicamentos, tá? Só que, claro, isso deve ser individualizado de paciente para paciente. Conforme a Elaine deu o depoimento dela, ela falou sobre a cirurgia bariátrica. Aqui eu acho importante trazer que, assim como a medicação, a substância semaglutida, né, dentro do Ozempic, é utilizada para o tratamento de obesidade, a cirurgia bariátrica, ela é também um tratamento. Então, na verdade, não deve ser olhado ou o medicamento ou a cirurgia. Quando eu levo em consideração que a doença ela é crônica, o tratamento ele precisa ser sempre contínuo. Eu tenho pacientes que já fizeram a cirurgia bariátrica, por N motivos, chegaram a ter um reganho de peso e depois tiveram a indicação com acompanhamento médico de fazer uso de uma medicação como, por exemplo, o Ozempic, para voltar a perder peso. Então, na verdade, medicações e a cirurgia, elas não se anulam, elas são complementares, né? Elas são aliadas. É essa a minha observação aqui importante. A obesidade aqui nos Estados Unidos ela é um assunto tão grave que, segundo a Associação Médica dos Estados Unidos, o Ministério aqui também que cuida do assunto, né, Ministério da Saúde, eles estimam que o custo para se combater a epidemia, como é tratada, né, a epidemia da obesidade aqui nos Estados Unidos, vai ser superior ao custo que os americanos tiveram com todas as guerras até hoje. Para se ter uma ideia de como a pandemia aqui da gordura, né, da obesidade, está prejudicando a população, está prejudicando a economia de uma forma assim imensa aqui, a ponto de superar todo o custo que já tiveram com guerras aqui nos Estados Unidos. Mas agora vamos à segunda parcial da nossa pesquisa, há mais algumas opiniões dos internautas e depois nós temos mais um depoimento, uma matéria gravada de outra pessoa que usou e ainda continua fazendo uso do Ozempic. Rivânia, por favor. Doutor Denis, nós tivemos uma mudança considerável aqui na enquete, né? A nossa pergunta de hoje, para você que está ligando a TV agora, é se o uso do Ozempic pode fazer mal à saúde. Na primeira parcial, 70% das pessoas diziam que sim, que faz mal. Agora, 47% afirmam que sim e 53% afirmam que não faz mal à saúde. Nós, aí, pouquinho mais da metade, desde que começamos o programa, aí da metade do tempo, tivemos uma grande mudança aí nas opiniões, depois de alguns esclarecimentos. Temos também mais opiniões. A Nenaquino, ela entrou no nosso Instagram e disse: todo remédio usado sem prescrição pode fazer mal, sim. Eu faço uso e realmente dá bastante gastrite. É importante também beber muito líquido. O bom é que tira a fome. Você come quando quer. O Rodolfo Insfran diz: acho que esse tipo de medicamento deveria ser melhor averiguado, tanto no âmbito da saúde, quanto mais profundo sobre os efeitos colaterais. Por ser uma droga com efeitos mágicos, abre aspas, pode ser que os usuários tenham vícios. Outro motivo é um remédio voltado para um público com uma deficiência, os diabéticos. E a popularidade desse medicamento pode afetar pessoas que realmente precisem dele com a sua escassez. Acho que é a dúvida até de muita gente, né? Será, doutora, que isso pode realmente gerar vícios, né? E nós temos uma outra opinião aqui do Ellerson. Ele diz que há pouco tempo fez uso do Saxenda. O produto é ótimo, corta a fome total. O único problema é o preço. O produto é bem caro. Quando usei, seu preço estava em torno de 600 a 800 reais. Nós temos aí pessoas já que tiveram resultados positivos, resultados negativos, mas muita gente mudou a opinião, doutor Denis. Eu acho que daqui até o final do programa muita coisa ainda pode acontecer aqui. Muitas opiniões divergentes vão aparecer, doutora.
Então, já tivemos aí uma mudança, né? Agora, a maioria acha que não, que o uso de Ozempic no tratamento da obesidade não faz mal à saúde. Mas ainda você pode votar, continue votando, daqui a pouquinho, até a parcial da nossa pesquisa. Eu queria pedir à produção agora, vamos rodar a outra matéria gravada com esse jovem que usou e continua usando o Ozempic. Pode rodar, por favor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Guilherme, sou engenheiro. Bom, vim contar um pouquinho da minha experiência com o Ozempic. Eu conheci o Ozempic através das redes sociais. Eu vi um vídeo de umas 2 pessoas falando que tinha emagrecido bastante. Eu estava na casa aí em torno de 116 quilos. E eu fazia dieta, emagrecia e voltava e comia às vezes um pouco por compulsão ou por vontade mesmo, inclusive de comer besteira, doce, etc. E aí eu marquei uma consulta com o meu médico, fiz todos os exames bonitinhos, onde a gente chegou à conclusão que eu poderia usar o Ozempic. Eu comecei com doses diárias e não semanais, com cliques baixos, onde eu fiz aí o uso mais ou menos de 5 a 6 semanas, um pouco menos de 6, não chegou a dar 6 semanas, onde eu cheguei a perder 10 quilos. Foram 7,5 kg de gordura e 2,5 kg de massa magra. Acabei dando uma catabolizada um pouco, porque eu não conseguia me alimentar direito. Realmente o efeito do remédio, ele tira a fome. Então eu montava meu prato para almoçar, para jantar, para comer, eu não conseguia comer o prato inteiro, então eu acabei catabolizando. Então eu saí de 116 quilos, bati ali 106 e agora já não estou mais utilizando o remédio. Infelizmente é um remédio bem caro, mas vale considerar também que eu estava fazendo musculação, estava fazendo exercício, cardio. Para mim foi muito bom, eu não senti enjoo, não senti nenhum efeito colateral, tá? A não ser a perda do apetite mesmo. Atualmente eu tô em torno aí de 105, 106 quilos. Eu super recomendo, desde que você faça com uma avaliação médica, com acompanhamento médico, com a ajuda de um profissional. Aí a pessoa que se deu bem, né, no tratamento. Recomendo, inclusive, lógico, desde que tenha orientação médica. É muito importante no uso de qualquer medicamento você sempre procurar a orientação de um médico. Vamos à nossa nota coberta, que fala sobre a utilização também de outros tipos de medicamento para emagrecer. Pode rodar, por favor. O Ozempic é o medicamento do momento para perder peso, mas outros já foram usados, como por exemplo, a sibutramina, um moderador de apetite e o medicamento emagrecedor com registro válido mais antigo no Brasil, desde março de 1998, a liraglutida, também usado para tratar a obesidade. O Orlistat, que é um medicamento que age inibindo a absorção de gordura pelo intestino. O Femproporex, um derivado da anfetamina que age no sistema nervoso central, nomeadamente no hipotálamo, diminuindo a fome. Entre diversos outros que são muitas vezes usados sem acompanhamento médico. É a eterna busca, né, pelo emagrecimento, pela redução, e agora até com o problema da obesidade começa mais cedo, né, na vida das pessoas, com crianças, com adolescentes já sofrendo com problema de obesidade. Essa luta acho que ainda tende a prosseguir por muitos anos. Mas queria a opinião da doutora Maria Cecília sobre um ponto importante que a gente abordou no começo e também a Rivânia tocou novamente agora, sobre a possibilidade de faltar o medicamento para quem realmente necessita para o tratamento do diabetes. É um risco que pode acontecer, doutora? Na verdade, isso já vem acontecendo, tá? Eu tenho alguns pacientes que já têm entrado em contato comigo e que têm tido dificuldade de achar o Ozempic.
O que a gente avalia é a troca do medicamento por medicamentos semelhantes ao Ozempic. Não existe nenhum igual, né, que é a semaglutida. Existem outros que podem ser colocados no lugar, mas que a gente vê a diferença. Por exemplo, falaram aí do Saxenda e do Victoza, que também pode ser utilizado tanto para o emagrecimento quanto para o tratamento de diabetes, mas é a aplicação injetável diária. Já o Ozempic, nós temos os estudos que eles mostram melhores respostas tanto no controle do diabetes quanto no emagrecimento, só que ele é feito também uma vez por semana. Então, nós temos essa dificuldade, já tenho tido pacientes que não têm achado, e aí a gente troca o medicamento. Uma outra opção também é que já existe a semaglutida, que é a mesma substância do Ozempic, via oral. E aí nós podemos fazer essa transição. É lógico que um paciente que está bem controlado com uma medicação, a gente nunca gosta de trocar, mas isso tem acontecido e aí a gente tem que achar o melhor caminho para cada paciente. Obrigado, doutora. E eu queria passar uma pergunta que eu ouvi muito aqui, uma dúvida, né, que as pessoas têm para a doutora Cibele. A pessoa fala, olha, eu estou acima do peso, eu estou obesa, mas eu não tenho problema nenhum de diabetes. Tenho triglicéridos baixo, açúcar no sangue baixo, eu estou acima do peso, estou gordo, né, usando o linguajar mais popular. E as pessoas às vezes perguntam, será que se eu usar esse medicamento que é para o tratamento do diabetes, eu não vou desenvolver a diabetes? Essa dúvida procede, doutora? Olha, desenvolver o diabetes, acontece essa evolução para diabetes se a pessoa não trata a obesidade. Se a pessoa continua com a mesma alimentação, o sedentarismo, não procura ajuda médica, aí existe o desenvolvimento do diabetes, mas por conta da fisiologia da pessoa mesmo. Porque o diabetes vem da obesidade, desse tecido adiposo que inflama, gera resistência insulínica e diminui também a produção do pâncreas de insulina. Então, é aí que vem o diabetes. Não tratar a obesidade, é aí que pode acontecer o diabetes. E é justamente por isso que nós consideramos o tratamento da obesidade para evitar pressão, diabetes, dislipidemia, infarto, AVC, apneia do sono. Tem vários cânceres associados com obesidade. Então, pensando nesses benefícios em evitar essas doenças totalmente associadas com obesidade, é aí que nós introduzimos medicações mesmo para perda de peso. Então, a confusão que pode haver é o fato de confundirem com insulina, mas a medicação não é insulina. A medicação, ela é um análogo do GLP, que é o hormônio que a gente produz, né, que estimula a insulina. Então, não é porque eu estou usando que eu sou diabético. É a outra função dessa medicação que vai ajudar a tratar o peso e a não desenvolver o diabetes. E eu acho que é isso. Ok, obrigado, doutora. Eu queria passar a Rivane agora, a nossa terceira parcial. Você ainda pode voltar, daqui a pouco a gente vai encerrar a nossa pesquisa, mas ainda há tempo de você votar. Na sua opinião, o uso do Ozempic pode fazer mal à saúde? Sim ou não? E, Rivânia, também além da votação de algumas opiniões dos internautas, eu queria a sua. Você usou, usaria, teria receio? Qual a sua opinião sobre isso? Vamos lá, antes da parcial. Não briga comigo, doutora, não fica brava. Doutor Denis, eu nunca usei. Eu confesso que eu sou meio resistente a medicações para emagrecer, sou meio resistente a essas coisas. Estamos ouvindo aqui esclarecimentos importantíssimos de quem realmente entende do assunto. Isso ajuda muito, né? Em muitas dúvidas que nós temos. Mas eu ainda resisto. Eu acho que... Primeiro que eu acho que o meio natural é muito melhor. É você tentar fechar a boca, é você fazer uma dieta, é você procurar atividade física. Óbvio que nós temos aí problemas muito mais graves de pessoas que têm obesidade, que não conseguem, como nós ouvimos aqui, como as doutoras explicaram muito bem. Mas com relação ao Ozempic em específico, para mim eu ainda sou cabeça dura naquela questão de ele é para tratar o diabetes. Ele funciona para emagrecer, mas ele não é para emagrecer.
ele só funciona. É uma comparação meio absurda que eu vou fazer, mas eu posso ganhar um sapato um pouquinho maior, mas aí se eu colocar uma palmilha adequada, eu vou conseguir usar o sapato e eu vou ficar com o sapato que eu quero, mas não é o meu número. Então, é muito absurdo, é completamente leigo que eu estou falando, é de alguém que ainda é resistente. Por isso, doutor, eu repito, não brigue comigo, mas ainda não teria coragem de usar. Eu acho que óbvio, se você passa no médico, seu médico diz que você precisa e que é aconselhável, cada caso é um caso, cada corpo é um corpo, cada organismo é um organismo, mas eu ainda não, mesmo com todos os esclarecimentos, eu ainda não. Eu continuo com 53% da população que acredita que pode fazer mal à saúde, né? Que a nossa parcial indica aí, está um pouquinho mais equilibrada, mas 53% diz que faz mal à saúde, 47% afirma que o Ozempic pode ser prejudicial. Eu ainda estou com esse grupo, que acredita que pode ser prejudicial, doutor Denis. Sou um pouquinho mais resistente. E temos mais opiniões internautas. Eu também queria só colocar para as doutoras depois, até para um breve relato sobre o assunto. Eu fiquei um pouco confuso quanto ao preço. Aí falaram de R$900 a R$1.300, né, o custo. Isso é o quê? É o custo que seria a dosagem que a pessoa utiliza em um mês, é isso? Isso mesmo. A caneta, ela vem para ser utilizada e ser aplicada uma aplicação por semana. Então, esse custo de 900 a 1.300 é para você fazer o uso por um mês, 4 aplicações. Essa diferença, ela varia porque existem alguns cadastros que são feitos pelo laboratório, levando a alguns descontos de acordo com o cadastro, mas é isso mesmo. Então, um medicamento extremamente caro para a maioria da população brasileira, né? Uma pequena parte da população é que vai ter acesso a isso. E mesmo assim tem provocado essa febre, né? A ponto até de começar a faltar o medicamento no mercado. Mas temos mais outras opiniões de internautas, Rivânia? Temos sim, doutor Denis. Agora há pouco nós acompanhamos o vídeo do Guilherme Is, onde ele teve bons resultados. Não foi o que aconteceu com o marido da Lia Casanova, que comentou no nosso canal do YouTube. Ela conta aqui que mesmo com acompanhamento médico e para controlar a glicemia do diabetes, o marido teve um desmaio e descobriram que ele chegou a uma desidratação profunda. Então, no caso dela, foi o oposto, né? Não teve bons resultados e, além de não obter bons resultados, ele teve aí um efeito colateral grave. Nós tivemos há algumas semanas um outro programa tratando sobre estética. E a doutora Karen participou com a gente online e ela agora está acompanhando o programa e deixou a opinião dela no nosso canal do YouTube. Ela diz aqui: eu comprei e usei 2 vezes, mas passei mal. Foi dinheiro jogado fora. Isso ela deixa claro que é na opinião dela. Nunca gostou da sibutramina e nunca fez efeito para ela. Desobese é proibido no Brasil e é um dos mais perigosos. Então, a doutora Karen, pelo que nós vimos aqui, ela é contra o uso também, pelo menos para ela, não surtiu nenhum efeito, doutor Denis. Eu queria passar, doutora Cibele, porque você mencionou esse caso de desidratação e não é a primeira vez que eu escuto. Esse também é um dos possíveis sintomas colaterais, doutora? Olha, não é a desidratação em si que o Ozempic causa, mas a falta de apetite, a falta de fome e essa falta de preocupação em se alimentar também pode gerar uma falta de preocupação em beber água. Se a pessoa não está passando nutricionista, endócrino, não sabe que tudo faz parte de um conjunto, de uma dieta, em que a água também é importante até para emagrecer, porque às vezes você sente fome, mas é sede, é falta de água. Então, se a pessoa não está sendo orientada, pode acontecer isso mesmo, de não perceber, porque a pessoa já não tem fome e já não bebia água anteriormente, passa a perder essa vontade de comer, também passa a perder a vontade de beber, não se atentar para o fato. E aí tem a desidratação. Então, advém desse efeito colateral, não um efeito que ela é diurético, seja laxante, que perda a água em si, mas o fato de não beber água. Ok, doutora. Eu queria então passar, Rivânia, já temos a nossa pesquisa já encerrou, e a pergunta era essa: na sua opinião, o uso de Ozempic
para fazer na dieta, para redução de peso, pode fazer mal à saúde, sim ou não? Qual o resultado final, Rivânia, por favor? Fazia tempo que eu não via isso, doutor. Eu não lembro até se nós já tivemos esse resultado, mas deu empate. 50% sim e 50% não. As pessoas estão balançando bastante ainda aí no uso do Ozempic. Sinceramente, não lembro de já termos tido esse resultado tão equilibrado, né? Esse empate da nossa pesquisa. Mas é muito curioso isso, né? É sinal de que realmente o programa trouxe muitas informações, esclareceu muitas dúvidas e é o que importa, é o que nós queremos. É que as pessoas pensem, reflitam e busquem informação, né, doutor Denis? Verdade. O nosso compromisso é esse, levar informação de pessoas especializadas no assunto para você tomar a decisão, escutar a sua opinião e você vai decidir baseado na opinião e no parecer de pessoas especializadas também no assunto. Eu também não lembro, viu, Rivânia, de 50-50, eu acho que nunca tivemos. Se eu não me engano, tivemos algo em torno de 52, 48, uma coisa assim. Mas 50-50, eu acho que desde o começo do programa é a primeira vez. Exatamente. Mas eu queria muito agradecer as nossas convidadas, nosso tempo já está se encerrando. E eu queria passar primeiro a doutora Maria Cecília e depois a doutora Cibele para as considerações finais, alguma coisa que eu não perguntei, alguma coisa que queiram acrescentar ao tema, por favor, fiquem à vontade. Bom, Denis, eu tenho uma informação muito importante até para informar a própria Rivânia. Atualmente, a semaglutida, ela já é liberada para o tratamento de obesidade, né? No Brasil, inclusive, foi regulamentada pela Anvisa. Então, no final de 2023, esse ano, vai chegar uma nova medicação com um novo nome, mas a mesma substância no Brasil, para o tratamento de obesidade. Então, hoje, quando a gente indica a semaglutida para tratar a obesidade, já não é mais off-label, isso é on-label, isso já foi regulamentado. E, lógico, o recado principal é, se você tem obesidade, se você está ganhando peso, você deve procurar um médico para fazer o tratamento, de preferência um especialista, um endocrinologista, porque isso faz diferença, obesidade é doença e merece tratamento. Muito obrigado, doutora, foi um prazer recebê-la. Doutora Cibele, muito obrigado pela atenção da senhora. Por favor, suas considerações finais. Certo. Então, eu queria lembrar que o tratamento da obesidade é crônico, porque a obesidade é uma doença crônica, que nem pressão e diabetes. Então, a gente não tem aquela motivação de chegar ao peso ideal da pessoa, que às vezes exige ela perder 20, 30 quilos. Mas a gente tem o objetivo de perder pelo menos esses 10% que já previne diabetes, que já faz o diabetes entrar em remissão, que já previne várias doenças cardiovasculares. E tendo em vista que é uma doença crônica, o tratamento e o segmento deve ser contínuo e todos os pilares do emagrecimento que fizeram a pessoa emagrecer, dieta, atividade física, segmento profissional, incluindo a medicação, se todos eles deram certo, a manutenção de todos eles é que vai contribuir para a manutenção do peso perdido, porque senão o peso sempre tende a voltar. As pessoas têm alguns mitos contra o tratamento da obesidade e um deles é o efeito rebote da medicação, que se a pessoa usa por alguns meses, para de usar, o peso volta e volta em dobro. Mas isso é por conta da própria memória metabólica da pessoa, porque obesidade é doença crônica e a ciência já sabe que esse tecido adiposo inflama, gera menos saciedade na pessoa, a pessoa come mais. Quando se perde peso, o hipotálamo, que regula a ingestão de energia, aumenta a fome, reduz o gasto energético, tudo para voltar ao maior peso da pessoa que a pessoa já teve. Então, se ela emagreceu, com ou sem medicação, com ou sem bariátrica, sempre existe uma tendência a voltar ao peso, uma tendência real. E os estudos mostram que quando você para a medicação nas pessoas que têm obesidade, a grande maioria volta ao peso. Por isso, tanto quanto dieta, atividade física, segmento, a medicação é para ser usada bem como a pressão de controle de pressão e diabetes, é uma coisa regular, contínua. Então, as pessoas que usam para emagrecimento e estética não consideram isso. Elas tentam obter um atalho, menos esforço para emagrecer, mas depois que param, porque é caro ou porque não quer continuar, porque é antinatural,
geralmente o peso volta e elas vão ter que refazer todo o esforço que elas não queriam ter feito no começo. Para manter o peso é muito mais difícil do que para até perder. Então, sempre vai exigir muito esforço da pessoa. A medicação está longe de ser um atalho para as pessoas que têm obesidade. E para as pessoas que têm obesidade, é elas mesmas que vão emagrecer, incluindo com o uso da medicação. O que a medicação faz é inibir a fome para a pessoa seguir a dieta, porque se ela não seguir, nunca vai emagrecer. E a atividade física também se inclui aí. Muito obrigado, doutora. Boa noite, foi um prazer recebê-la. Nós temos agora, eu só queria pedir aí a imagem da primeira-dama, né? Tem um ilustra sobre isso, que a primeira-dama, Janja, perdeu 8 quilos, é isso mesmo? Vamos colocar o ilustra aí, para a gente poder acompanhar. Aí está aí, ó, a matéria que a primeira-dama perdeu 8 quilos com a utilização do Ozempic. Rivânia, muito obrigado pela sua participação, uma boa noite. Mais um prazer poder estar ao seu lado, participando aí conosco do programa. Muito obrigado e uma boa noite, Rivânia. Eu que agradeço, doutor Denis. É um prazer sempre estar aqui aprendendo tanto, compartilhando tanto. E rapidinho, doutor Denis, eu só queria deixar alguns abraços de pessoas que participaram, tanto no YouTube quanto no Instagram, deixaram o comentário, mas não vai dar tempo de nós lermos. Mas a Sandra Teixeira, Valdemir Teixeira, Nutri Manu Ponce, o Bruno, Viva Shape, várias pessoas deixaram comentários. Nós não vamos ler ao vivo, mas já estamos lendo aqui. Agradecemos muito o carinho e a participação. Doutor Denis, mais uma vez, muito obrigada. Não esqueça, toda quarta-feira, 10 da noite, temos esse encontro, Programa Na Sua Opinião. E lembrando, se você quer assistir novamente a esse programa ou assistir a alguns dos programas já veiculados, basta acessar o nosso canal no YouTube, Programa Na Sua Opinião. E querendo Deus, na próxima quarta-feira estaremos novamente com mais um tema polêmico. Uma boa noite.